noite a você de casa. Pam, pam. Que alegria muito grande poder estar conectado com você aí do outro lado, no seu programa Placar Esportivo. Muita alegria, disposição, alta astral, hein? Não quero ver ninguém aí parado, abrindo boca não. Segunda-feira, eu sei que é um dia mais tenso, mas vamos juntos, porque a Deus, Ele que nos permite estarmos juntos aqui. Quero convidar para que Ele entre nos nossos estúdios, para juntos fazermos um programa abençoado, cheio de energia boa, porque tem uma semana inteira pela frente para a gente produzir muitas coisas boas. Quero agradecer toda a nossa equipe que hoje se faz presente aqui. Muito obrigado a todos vocês por estarem empenhados nesse projeto, nesse programa que caminhamos para o 4º aniversário, com a graça de Deus, e vamos seguindo aqui nesta casa, na Rede Fonte TV. Você sabe que essa live ela é transmitida ao vivo, né? Nesse site. Ele é o seu novo portal de notícias. Lá você confere notícias do tênis, futebol, Fórmula 1, NBA, de todos os esportes que acontecem ao longo dos dias, nacional e também internacional. placaresportivo.tv.br. Seu novo portal de notícias. Navega, acesse diariamente que você vai ficar antenado. Hoje eu quero te convidar a vir comigo navegar num programa que nossa equipe preparou com minuciosos detalhes de umas matérias espetaculares. Vamos conferir e também vamos navegar na Série C, onde a nossa querida Aparecidense perdeu nesse final de semana. A Série D, no grupo A5, tem representante goiano e eu vou te contar, viu aí que tem muito conteúdo? Vamos a Madrid também, amanhã é dia de Champions, olha só. O que você tem que fazer agora? Pegar o seu telefone, mandar a sua mensagem para esse número que segue abaixo, o 629-9528-3890. Mande sua mensagem, interaja com o nosso programa e vem, porque tem muita coisa boa. Ah, e detalhe, viu? No próximo bloco tem o Placar do Sorriso. Você sabe que toda segunda-feira você leva uma boa dica para casa de uma ortodontia de primeira com as doutoras Giovana Querida e Mainan Borges. Elas já estão aqui e elas trazem muita novidade. Até já. Estamos de volta! E ao meu lado, o vencedor do Grande Prêmio de Miami, o britânico Lando Norris, número 4, seu carrinho pilotou demais. Foi aplaudido de pé por alguns pilotos, Lewis Hamilton, Max Verstappen e outros. Aplaudiram a grande atuação dele, que venceu o Grande Prêmio de Miami nos Estados Unidos. Confere aí. Vocês viram aí, né? A classificação geral da Fórmula 1. O Lando Norris, depois de mais de 2 anos, conseguiu vencer. É verdade, ele subia muito no pódio, mas vencer que é bom, amigo, nada. Mas a classificação ainda continua com o Max na primeira posição, 136 pontos, acompanhado do seu companheiro que tá ali, não sei nem como, hein? Mas o Checo Pérez em segundo com 103 pontos, Charles Leclerc, o Monegasco com 98. O Lando Norris está chegando, hein? Pulou para a 4ª posição, atropelando Carlos Sainz da Ferrari, que também tem os mesmos números pontuais, porém na 5ª colocação. Piastri da McLaren, o seu companheiro, 41 pontos. E cadê o Lewis Hamilton? Gente do céu! George Russell é o primeiro piloto da Mercedes com 37. O Hamilton vem lá em trás com 27 pontos. Ele que é o maior campeão da Fórmula 1. Como é que pode, hein? Mas ele que já acertou com a Ferrari na temporada que vem. O engenheiro da Red Bull pode estar pintando lá também na equipe italiana. Quem sabe em 2025, temporada também 26, o Lewis volta a ser aquele campeão que nos habituou, né? Mas parabéns ao Lando Norris, que no GP de Miami dirigiu de forma competente e conseguiu a vitória em cima do holandês, o Max, hein? Olha, cuidado. Vamos agora sair da Fórmula 1, voltar aqui dos Estados Unidos, vamos pegar um voo e aterrissar em Goiânia, porque aqui tem Avante Implantes e lá, meu amigo, você chega com um dente de uma forma e sai de outra. Segunda-feira, aqui no nosso programa é dia do placar do... Põe na tela. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar aqui com um tema super importante, que é o tema de higienização e prevenção, que é coisas que vocês podem fazer aí na casa de vocês para prevenir e manter o sorriso perfeito, né, doutora? É isso aí. Hoje nós vamos ensinar vocês como usar o fio dental e fazer uma escovação correta. Coloca aí na tela pra gente, por favor. Olha aí.
A gente está ilustrando como se deve passar corretamente o fio dental. Entre os dentes existe um pedacinho de gengiva, a gente chama de papila interdental. Então, o fio dental tem que entrar bem dentro dessa papila interdental, de um lado e do outro, puxando assim a sujeira que fica acumulada lá dentro. Muitas pessoas passam o fio dental de maneira rápida, né? Sobe e desce, mas está errado. Olha só, com o aparelho ortodôntico, você coloca um passa-fio, introduz o fio dental, limpa uma papila, limpa outra papila e assim você vai ter entre os dentes bem limpinho e livre de cárie. Existem cáries que só acontecem porque não há o uso do fio dental. E são as cáries mais perigosas, porque são cáries que a gente só vai ver quando elas estão muito evoluídas ou até quando é uma descoberta de vez em quando. Aí também a gente tem o tipo de escova, a gente tem que sempre estar trocando as escovas de 3 em 3 meses, no máximo, não pode passar mais que isso, às vezes a pessoa escova direitinho e tudo mais, tem uma boa higienização, mas está com a escova velha ali e aí não tem jeito, aí acontece de dar cárie mesmo, de dar tártaro. E o que é muito importante em relação à escova de dente, se alguém em casa tem alguma gripe, Covid, essa virose que anda dando, que dá diarreia, que são vírus, ele fica na escova de dente. Então, ela deve ser trocada, principalmente quando a gente coloca a escova de dente nos potinhos, né? Que a gente tem mania em casa de guardar todo mundo a escova de dente no potinho. Então, assim que alguém adoecer, pegar um tipo de virose, essa escova de dente deve ser trocada. E o ideal é não colocar as escovas juntas. Existem os porta-escovas, a gente coloca na cabecinha da escova, então o ideal é que cada um tenha a sua escova no porta-escova para poder ficar livre de bactéria e de vírus. O fio dental. Como a gente vai usar o fio dental? A gente pega um pedaço grande de fio. Ele deve ter mais ou menos esse tamanho. Então, a gente não vai passar o fio dental o mesmo lugar em todos os dentes. Você vai passando e vai enrolando no dente. Vai passando e vai enrolando no dente. No dedo, perdão. Você passa, enrola no dedo, passa, enrola no dedo. Por quê? Porque senão você vai levar a sujeirinha de um dente para o outro. Então, passou em um dente, puxa o fio dental, enrola. Passou no outro dente, puxa o fio dental e enrola. Doutora, só uma pergunta, desculpe interromper, mas a pessoa não tem aquele tempo devido aos compromissos diários da empresa dele, ele não consegue fazer o uso da higienização, que no mínimo tem que ser 3 vezes ao dia, mas ele tem obrigatoriamente que passar o fio dental, digamos que ameniza de certa forma? O fio dental ele vai limpar melhor do que a escova de dente, Danilo. Sim, porque tem sujeiras que a escova não vai conseguir tirar, porque a cerda é muito grossa, essa sujeira entre os dentes, só o fio dental, e chega a ser mais importante ainda do que a escovação. Então, o fio dental tem que passar ali pelo menos uma vez no dia. O ideal é 3 também, mas uma vez no dia já ajuda bastante. E como é que se faz a escovação correta? A escova tem que ser de cabeça pequena, cerdas extremamente macias. Para dentes naturais. Isso, para dentes naturais, porque quando você usa prótese é outro tipo de escovação, tá? Então, estamos falando de dentes saudáveis, dentes nossos mesmos. Então, você vai varrer, fazer varredura, você vai varrer o superior para baixo e o inferior para cima. Lembrando que tem que limpar também dentro do dente, tem que limpar lá dentro a sujeira jogando para fora, em cima do dente pode fazer esse movimento. E varrer a língua, né? A língua é o tapetinho da boca. Como que a gente vai deixar a nossa língua suja? A língua suja, além dela estar trazendo bactéria para dentro do seu organismo, ela ainda provoca mau hálito. Então, é sempre varrendo, inferior para cima, superior para baixo, nunca movimentos assim, porque esse movimento faz com que a gengiva suba, ocasionando retração gengival. E não limpa bem também. E nessa parte mais de dentro, a gente pode usar a escova reta, e varrendo assim, porque dessa maneira a gente vai conseguir higienizar todas as faces do dente. Então aqui por dentro também é importante, todas as faces, aqui por dentro, por fora, nessa parte aqui onde os dentes encostam. Então tem que higienizar todas as faces dos dentes.
Parabéns, doutora. Que importância que teve esse ensinamento que vocês duas trouxeram hoje. Além do uso do fio dental, a forma correta de escovar os dentes, de cima para baixo, de baixo para cima, também a língua, o tapetinho, né, que é importantíssimo. Tem aqueles raspa-língua também, que faz uso aí de você durante o dia, mas quer saber mais informações? O telefone está na tela, 982221212. As meninas estão disponíveis lá com a agenda, vão falar com as secretárias dela, elas estão prontas para receber vocês, elas fazem de tudo lá. A Avante Implante é referência aqui em Goiânia, em Aparecida, e vocês podem consultar com essas duas queridíssimas doutoras que estão aqui emprestando a sabedoria delas para vocês aí. Hoje foi uma aula de ensinamento, hein? Para mim e para vocês. Não foi? É isso aí. Isso aí, a gente aguarda vocês semana que vem para mais dicas de prevenção de cárie e outras doenças bucais. Muito Tchau, tchau. obrigado, doutora Giovana, querido, e doutora Mainan Borges. Nos vemos na próxima semana, é isso? Até É segunda. isso aí, até segunda, gente. Um beijo grande a elas que hoje nos deram ensinamentos aqui, hein, sobre como a escovação correta, a língua, a importância do fio dental. Olha, muito bom o placar do sorriso dentro do placar esportivo, que também é saúde. E você confere tudo aqui conosco no programa Placar Esportivo. Vamos falar da Série D, porque tem goianos lá. Isso mesmo, no grupo A5, o time do meu amigo Kiko, o Iporá, lidera disparado a competição em 2 jogos, 6 pontos disputados. Ganhou o primeiro empatou em casa com o União Rondonópolis em 2-2, um bom time, hein, lá do Mato Grosso. E no segundo jogo visitou o Real Brasília, lá na capital Candanga, e venceu por 2-0. O Iporá lidera um grupo complicado, onde tem Capital e Craque de Catalão também com 4 pontos, e o time de Brasília, o Brasiliense, com 3. Um grupo que classificam 4. O Iporá, do meu grande amigo Kiko, que é um treinador de excelência, uma pessoa bacana, está fazendo um bom trabalho nesse início de competição da Série D de dado. Kiko, um forte abraço a você, a todos os jogadores, o staff do time do Iporá, que vocês continuem aí levando o estado de Goiás adiante nessa Série D, e eu quero mais, hein? Eu quero ver vocês na Série C, entre os 60 melhores times do nosso país. Eu falei Série C, certo? Vocês ouviram, entre os 60 melhores times. Nós já temos um representante lá, e é a Aparecidense. Mas só que ela visitou o Orlando Scarpelli lá na cidade de Aparecidense agora, nos próximos 5 jogos dela dentro dessa Série C. Ela enfrenta o São Bernardo já na semana que vem, dia 13. Olha aí, hein? Final de semana, Dia das Mães, tá chegando, hein? Daqui a pouco eu tenho um recado pra você aí do Dia das Mães. Às 20 horas, aqui no Aníbal Batista de Toledo. Depois ela tem uma pedreira, vai enfrentar o líder da Série C lá em Minas, o Atlético. Volta, recebe o time do Thiago Carvalho, o Ipiranga, hein? Que venceu o Atlético Paranaense no meio da semana pela Copa do Brasil e está na Série C também. O Thiago Carvalho que subiu com a Aparecidense aqui para dar D para C. Depois visita o Confiança lá no Sergipe, já fica por lá também, porque vai enfrentar a Ferroviária de Araraquara, lá no interior de São Paulo. Deixa eu ver a classificação rapidinho aí, produção. Aí, o Atlético, que isso, hein, o Atlético, cuidado, hein. Fez 9 gols em 3 jogos. Ai, ai, ai. 9 pontos lidera o Figueirense e Botafogo da Paraíba, ambos com 7. O Ipiranga, do time de Thiago Carvalho, fecha o G4. Mas lembrando que são G8 a Série C, Volta Redonda, Tombense, Ferroviária e Náutico, lá do Recife, fecham o G8 ali, ambos com 4. A Aparecidense aparece ali na 10ª posição também, porém o saldo de gols é um pouco menor. Já o Caxias, São José, Remo e Floresta estariam hoje rebaixados em 3 jogos, 0 pontinhos, não colecionou nada até o momento. Vamos sair da Série C e aonde esses times aí almejam estar, que é o Campeonato Brasileiro da Série B. Representantes goianos têm muito mérito nisso e o Márcio falou após o confronto. Deixa eu ver o que ele disse. Nós conversamos com eles sobre o campo, não dava para a gente ficar aqui arrumando desculpa pelo gramado. Todo mundo começou futebol muito cedo, todo mundo já jogou de infância em campos dessa forma, ou piores. Então, a gente tinha que se adaptar, a gente tinha que entender. Claro que é um jogo que a bola fica muito viva, né? Então, a gente precisava se adaptar e fazer um jogo um pouco mais de transição. E eu acho que a nossa equipe ela se portou muito bem, a nossa equipe pressionou, a nossa equipe tomou conta do jogo, nossa equipe criou muito, errou um pouco no último terço, porque a gente poderia ter feito outros gols. Então, se adaptar, corrigir os erros que a gente cometeu, mas vencer aqui sempre é muito importante. A manutenção, primeiro, é a parte física, né? Eles estão muito bem preparados,
Eles precisam melhorar mais, mas isso é no decorrer do trabalho. Você manter a mesma equipe é importante para eles se conhecerem, criar uma conexão importante, pegar o entrosamento, mas vamos sentindo, né? Todo mundo recuperou muito bem, então dá os parabéns para todo o staff, toda a parte de recovery, toda a parte física. Então é isso, é importante, vai jogar quem tiver melhor e eles estavam bem. Grupo desse nível, ninguém quer sair, então a gente precisa ser inteligente, mas era importante a gente pegar um pouco mais de entrosamento e jogar junto um pouco mais. É importante ser inteligente. Vocês prestaram atenção na fala dele? Ele falou várias questões interessantes de um treinador honesto, um treinador coerente, que tem o grupo na mão, que com ele joga quem trabalha, vai jogar quem estiver bem. Ele teve a manutenção do elenco esmeraldino para que eles pudessem jogar juntos e se entenderem mais, visto que o tempo de recuperação pós-jogo Cuiabá foi pequenininho, eles nem treinaram. Sexta-feira foi lá, fizeram um trotinho, no sábado, ó, pegaram o voo, já jogaram domingo, já estão em Goiânia de novo. A Série B é assim. Mas o Márcio, um treinador competente, nos bastidores, o que eu sei, que todos os jogadores, inclusive quem não está jogando no momento, gostam dele. O time, vocês podem ver que após os gols, as comemorações, é só ver se o grupo está fechado ou não, é como eles se comemoram. Eles vão até o banco de suplente, o banco levanta, eles ficam alegres e regozijam-se pela alegria do companheiro ter marcado o gol na partida. E foi assim que se viu no jogo contra a Ponte, no jogo contra o Cuiabá e ontem lá na cidade de Itajaí, diante do Brusque. Parabéns ao Goiás, que está seguindo, não tem nada ganho, calma, mas está caminhando bem nesse início de Série B, 100% de aproveitamento e põe na tela a produção que eu quero ver os jogos do Verdão para ele manter esse 100%. Vai enfrentar um time que está lá embaixo, já eu te mostro o Ituano, sexta-feira já, hein, aqui em Goiânia, às 21h30. Que isso, hein? Coloca um pouquinho mais tarde, pô, sextou, hein? Paysandu recebe o Goiás na quarta-feira, lá também, mesmo horário. Nossa, vocês estão gostando pro Goiás para jogar bem de noite, hein? O Goiás visita Belém do Pará, depois ele recebe o Botafogo de Ribeirão Preto, ou seja, nos próximos 3 jogos, 2 em Goiânia, contra times do interior de São Paulo, visita o Cuiabá pela Copa do Brasil, jogo de volta, já venceu o primeiro por 1-0, e vai na ressacada em Florianópolis enfrentar a equipe do Avaí, já na segunda-feira, dia 27. Só faltava ser 21h30, né, CBF? Aí é um pouquinho mais cedo, né, contra o Avaí. Pelo amor de Deus, 21h30, sexta-feira. Deixa os caras aproveitar também, né? Ficar com a família, mas tá bom. Parabéns ao Goiás, que é um dos líderes dessa Série B. E daqui a pouquinho eu te mostro na classificação geral. Porque agora nós vamos falar também do outro representante goiano. Esse enfrentou o Brusque, que muito menos ganhou de ninguém. O Vila não. Enfrentou um Sport, que é o líder. Enfrentou um Operário, que veio com 100% de aproveitamento. Enfrentou um Guarani na estreia, que é difícil. Então, vamos ter paciência com o Tigrão, porque o Vila ainda está caminhando bem dentro dessa Série B. Márcio Fernandes, você, mister, fala pra mim o que você achou dessa vitória. Deixa eu ver. Foi um jogo, a gente já esperava por isso, uma equipe muito competitiva, era a equipe que vinha invicta, né, vinha de um resultado muito bom contra o Grêmio, né? Então, uma equipe qualificada. Tem que ter paciência, né? Hoje ele foi sacrificado, teve que entrar até mais do que a gente tinha planejado para ele, né? Mas ele já ajudou bastante. Você vê que no final já caiu muito a intensidade dele, porque é normal, ele ficou muito tempo sem treinar, né? O jogo lá passado, ele entrou 45 minutos, ajudou a gente, nós criamos muito mais, tivemos chance de até de empatar o jogo, se a gente tivesse convertido as chances que a gente teve. Então, só explicando o porquê, né? Às vezes o torcedor não sabe, o cara não colocou o jogador, não é simplesmente porque a gente não quer colocar o jogador. A gente sabe da qualidade do Igor, sabe que ele vai ajudar muito a gente, mas nós não podemos perder esse jogador assim. É uma semana não, esse mês é um mês onde a gente vai ter muitos jogos seguidos, né? E a gente tem que ir trabalhando com o grupo todo, até para que tenha o grupo todo em condições de jogar 100%. É isso, não dá condições de jogar 100%. Enfrentamos um adversário difícil, como ele enalteceu a vitória do Tigrão e valorizou a vitória em cima do Operário de Ponta Grossa. O treinador do Operário, depois eu tive acesso a ler o que ele disse para um jornal lá de Ponta Grossa. Ele disse que o Vila Nova mereceu porque foi persistente, insistiu
na vitória a todo momento e acreditou que era possível e jogou num terreno complicado, que é o Onésio Brasileiro Alvarenga. Parabéns ao Tigrão, ao Vila Nova Futebol Clube, que venceu a segunda dentro de casa. Deixa eu ver os próximos 5 jogos do Tigrão, produção, por favor. Tá aí, o Vila Nova que enfrenta o América Mineiro, que pedreira, hein? Ui, já na quarta-feira, hein? Tá chegando, hein? Depois de amanhã, hoje é dia 6, dia 8, às 21 horas, lá no Estádio Independência. Depois, ele já, mais um jogo fora, mas não pelo Brasileiro da Série B, no sábado. Que semana, hein? Hoje é segunda, 6, dia 8, BH, dia 11, Cuiabá. Que pedreiras, hein? O Vila, que tem a vantagem de 2 gols pela semifinal da Copa Verde, enfrenta um time que momentaneamente não atravessa um bom momento, que é o Cuiabá. Porém, vai ter uma semana cheia. O treinador que chegou lá, o Petit, ele é um treinador português, vai ter uma semana de trabalho, então pode ser que já tenha algo, um dedinho dele nessa semana. Depois o Vila recebe o Grêmio do Horizontino, depois visita o CRB lá em Alagoas e depois ele recebe um dos piores times que eu vi jogando até o momento dentro dessa Série B, foi o Brusque lá de Santa Catarina. Que isso aqui, produção? O Vila já enfrentou ele, hein? E teve muitas dificuldades. O líder da Série B vem lá da cidade de Recife, da capital do Pernambuco. E acredite se quiser, é um dos candidatos a subir esse time aqui. Põe na tela. E é o próximo adversário do Verdão, hein? A equipe de Itu, que não ganhou de ninguém. Nossa senhora, como tá jogando ruim. O Sport, pelo contrário, visitou lá a capital paranaense e venceu o Coxa Branca. 9 pontos em 9 disputados. Amazonas, Vila Nova e agora o Coritiba foram as vítimas desse time de Recife, que caminha a passos largos para manter a liderança. Cuidado, o time é bom, hein? O Goiás, Chapecoense com 7 pontos, ambos ali na segunda e terceira posição, mas calma que o Santos joga daqui a pouquinho e pode roubar essa posição aí de ambos, em Goiás e Chape. O Operário, como eu disse, veio a Goiânia como um dos líderes, saiu do G4 e o Vila Nova tem os mesmos 6 pontos de Grêmio do Horizontino também. Ali na zona de rebaixamento, vemos Ponte com 1 ponto em 9, Avaí também, Guarani 0, Ituano também 0. Que isso, o time de São Paulo ali tá ruim, hein? De 4 vagas, eles estão abraçando 3. Deixa eu ver aí, produção, os próximos confrontos, então, é isso para que a gente fique antenado. A terceira rodada já tem início hoje. Aliás, são os jogos que terminam a terceira rodada. Boa! O Ceará enfrenta a equipe do CRB, lá, já que vai começar agora, lá em Fortaleza. A Ponte, que não ganhou de ninguém ainda, enfrenta a equipe do Amazonas, às 20 horas, lá no Moisés Lucarelli. O Santos enfrenta um dos piores times também no campeonato até o momento, o Guarani, lá em São Paulo, às 21 horas. E, no mesmo horário, o Botafogo de Ribeirão Preto enfrenta a equipe do Mirassol. Um jogo ali que cidades próximas no interior de São Paulo, o Botafogo, amanhã esse jogo encerra a terceira rodada, que já encerra na terça e abre na quarta-feira, hein? Vai vendo. Vamos agora falar do time que está na Série A, onde esses clubes aí almejam de estar. O Atlético, que jogaria hoje, porém, não vai acontecer o jogo devido aos fatos que todos nós sabemos, os acontecimentos lá, as chuvas torrenciais que se fazem sentir na região sul do nosso país. Porto Alegre, Caxias, Gramado, Lajeado e outras cidades que estão sendo assoladas pela forte chuva que está tomando conta dessas cidades que eu citei e outras mais do Rio Grande do Sul. Esse jogo foi adiado e o Dragão voltou à preparação hoje pela manhã e à tarde. 2 turnos de trabalho. O primeiro na sessão matutina foi trabalho de força, fortalecimento, transferência dentro do campo e na parte da tarde um trabalho técnico-tático com o Mr. Jair Ventura. Vemos aí a transferência da força na academia para o trabalho de velocidade no campo. E aí os jogadores vão enfrentar a equipe do Cruzeiro no próximo domingo aqui em Goiânia. Tem os confrontos aí, deixa eu ver, produção, porque aí nós já falamos detalhadamente dos próximos jogos do Dragão. O jogo foi adiado, como acabamos de dizer, ele enfrenta domingo, nesse próximo agora, no Dia das Mães, o Cruzeiro, às 16 horas, lá no estádio Antônio Ascioli. Depois ele visita o Barradão, onde vai enfrentar o Vitória, que perdeu ontem para o São Paulo, e depois recebe o Brusque. Mas por que Danilo Brusque? É Copa do Brasil, calma, ele venceu o primeiro jogo por 1-0 lá na Arena Joinville e agora joga o jogo da volta aqui no dia 21 de maio, às 19 horas, uma quarta-feira, tranquilinha, hein? Quarta-feira, você vê o programa meia hora, depois você assiste o Dragão lá para ver a vitória contra o Brusque. E depois ele recebe nada mais, nada menos que o Corinthians no sábado. Nossa senhora, a Série A é complicada, hein? Esses são os jogos do Dragão. Agora volta aqui em mim, produção. Esse time aqui é o líder da Série A. Rapaz, e ele perdeu no meio da semana pro Ipiranga de Erechim, o time que está na terceira divisão. Estamos falando, que arte bonita, hein, produção?
Parabéns a toda a nossa equipe. Olha, ficou bonito, hein? Literalmente um furacão ali, hein? O Atlético Paranaense, diferente do seu arquirrival Curitiba, não está facilitando e é o líder do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos de Campeonato Brasileiro. E foi isso que se viu na Série A neste final de semana. Temos um novo líder, o Atlético Paranaense, literalmente o furacão da cidade de Curitiba. Venceu em 12 pontos disputados, colecionou 10, o Bahia também, 10 pontos. Aliás, perdão, 15, hein? 15, foram 5 rodadas. O Botafogo 9 pontos, o Atlético Mineiro 9, o Red Bull 9 e vem a sequência ali dos 8, depois do 7, na zona de rebaixamento. Vemos o Vasco da Gama com 3, o Vitória da Bahia e o Atlético com um jogo a menos, é verdade, com 1, e o Cuiabá, gente, não ganhou de ninguém. Como é que pode, né? O Cuiabá numa fase dessa, um time que estava tranquilo aí, agora colecionando apenas derrotas nessa Série A. Vamos ver os próximos confrontos? A rodada, lembrando que o Criciúma também faz parte lá da região sul do país, foi adiado o jogo contra o Cuiabá, mas porque a pedido do Cuiabá já tinha sido solicitado antes do jogo contra o Vila Nova na primeira rodada, devido ao clube ainda estar inserido na Copa Verde. Lembrando que vai ser no sábado o jogo contra o Vila Nova. Atlético Mineiro enfrenta o Grêmio no sábado, dia 11, às 20 horas. O Flamengo enfrenta o Corinthians também no sábado, às 16. É sábado porque domingo é o Dia das Mães, né? Os caras querem estar lá, tá certo. Vasco e Vitória fazem no domingo às 11, lá no calor do Rio de Janeiro, um jogo de vida ou morte pro Vasco, hein? Que pressão que deve estar lá. O Palmeiras recebe o líder do Brasileirão. Que jogo, hein? No domingo, Dia das Mães, às 16 horas, no Allianz Parque. O Atlético, o Clube Goianiense, recebe o Cruzeiro também, domingo às 16. O Fortaleza enfrenta o Botafogo, que perdeu na rodada. O Bahia, que é um dos líderes, tem uma pedreira pela frente, um time encardido também, o Red Bull Bragantino. E o São Paulo enfrenta o Fluminense na próxima segunda, daqui uma semaninha, às 19 horas. E a rodada vai se encerrar também com o Internacional Juventude? Acredito que não. A rodada se encerra aí com São Paulo e Fluminense no duelo dos tricolores. Vamos sair agora um pouco dos campeonatos brasileiros? Falamos da D, da C, da B e terminamos agora com a Série A dos campeonatos brasileiros. Mas vamos viajar junto por alguns principais países da Europa, porque lá a temporada é diferente daqui do Brasil e já tivemos campeões na semana passada, na semana anterior e nesse final de semana em Lisboa, o time de verde, branco e preto comemorou. Vamos para a Europa. O Barcelona era o único time que poderia alcançar o Real, já não vai mais. E o título para Vini Júnior e Rodrigo, que estão batendo recordes lá, hein? Já tem 3 La Liga, parabéns. Parabéns ao Sporting Clube de Portugal também, o time lisboeta que venceu e bem, com Rubem Amorim no seu comando. Esse sueco, Guioreski, cuidado, hein? Cuidado, ele comemora assim, ó, joga muita bola, o número 9 do Sport. Brevemente podemos estar vendo ele em algum dos tubarões aí. Vamos continuar na Europa, produção, mas essa merece um hino, merece uma música diferente. A trilha sonora da maior competição de clubes do planeta Terra. Nesta terça-feira teremos o segundo confronto da semifinal da Champions. O estádio diferente, o Parc des Princes em Paris, na capital da França. Kylian Mbappé vai receber o Borussia Dortmund e ambos querem estar em Wembley na grande decisão. Veja aí. É isso mesmo, está na tela, nesta terça-feira às 16 horas de Brasília, nós no estádio de Paris, no Parc des Princes, na capital da França, onde todos os ingressos já foram esgotados, os sócios vão comparecer, todos os holofotes estarão para esse duelo. Paris Saint-Germain ou Borussia Dortmund, quem vai estar na grande decisão de Londres? No Wembley, no final de maio, veremos o time alemão ou veremos Kylian Mbappé e Beraldo e companhia com o Paris Saint-Germain? Amanhã eu te conto, ao vivo no programa, porque já vai ter acabado o jogo ou não, e nós vamos mostrar os gols ao vivo para você da maior competição de clubes do planeta Terra. Ó, eu vou beber minha água e daqui 3 minutinhos eu tô de volta para te contar o que houve lá nos Estados Unidos, viu? NBA está, ó, pegando fogo. Rapidinho eu volto. Até já. Estamos de volta e para falar com excelência de uma empresa que é totalmente referência no nosso estado de Goiás, a Imperial e Ferramentas, com 2 unidades em Goiânia, uma na Avenida Pedro Ludovica e outra na Avenida Anhanguera. Nós vemos uma loja completa de
tudo para ferramentas. A Imperial é referência em tudo que você precisa. O telefone 62-3269-1155, com um corpo de colaboradores perfeito para poder te atender. Ferramentas automotivas, ferramentas manuais para você levar para sua casa. Olha, mecânica, tudo você encontra na ferramenta. Mas eu tô falando tudo mesmo. Vai lá e depois vocês me contam. E ainda fala que assistiu o programa, que aí com certeza você vai ser muito mais bem atendido, porque o Lucas, o Samuel regem com maestria aquele timaço lá da Imperial Ferramentas, que nos privilegia muito por poder estar aqui acreditando no marketing da vossa empresa, podendo divulgar essa grande marca que é referência no nosso estado de Goiás, a maior do Centro-Oeste, disparado. Vamos agora lá para os Estados Unidos, porque a NBA, meu amigo, está pegando fogo, mas eu vou até levantar, porque esse rapaz, o número 5 do Timberwolves, o que ele está jogando é digno de aplauso, veja aí. Isso mesmo, os jogos do playoff vão acontecer. Hoje você pode acompanhar às 20h30 o primeiro jogo na Madison Square, em Nova York, a linda arena onde os Knicks recebem os Pacers. E na Ball Arena, como eu disse, os atuais campeões têm uma pedreira pela frente. Edwards já venceu com o Timberwolves o primeiro jogo e está vencendo a série por 1-0. Ah não, produção, tem que ir embora. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Uma ótima semana abençoadíssima. Foi muito bom estar com vocês. Um beijo grande. Tchau.